Amém, então, meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor, lá em Gênesis, capítulo 32 e no versículo 27. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Somente até aqui, meus irmãos. Querido Deus e amado Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Usa grandemente o teu vaso nesta noite, vai tirando todo o impedimento, todo o empecilho, Senhor. Tira toda a dureza, toda a barreira, Pai. Faz a diferença, Pai, nesta noite, Senhor. Faz a diferença, Pai. Tira esse impedimento, meu Deus. Assim nós pedimos. Assim nós te agradecemos, meu Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode vos assentar, meus irmãos, e as palmas bem avivadas para o Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluias. Meus irmãos, quando a gente para meditar aqui na palavra a qual nós lemos aqui agora, fala a respeito de Jacó. Jacó, meus irmãos, quando a gente vê essa história de Jacó e como que ele chegou nessa situação aqui de ter ali um encontro com Deus e ter lutado com Deus ali, a gente para meditar, é igual eu estava falando no começo do culto, e ver como que acontece a transformação na vida da pessoa que crê, na vida que tem ali uma crença no Senhor, que quer ter intimidade com Deus ali, meus irmãos. Porque se a gente voltar ali um pouco mais para trás ali, lá pelo capítulo 26, 27, começa ali a história de Jacó, como que ele foi criado, meus irmãos, como que foi a criação, até chegar nesse ponto a qual nós estamos meditando aqui agora, a gente vê que esse homem ali, meus irmãos, bem no princípio, que na verdade eram dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro e a palavra do Senhor fala que Jacó ali, quando nasceu grudado ali, agarrado no calcanhar de Esaú. Porque a palavra do Senhor fala que uma nação ia servir a outra, porque na barriga da mulher ali, meus irmãos, estava se formando ali duas nações diferentes. Meus irmãos, Jacó ali na sua infância, a palavra do Senhor fala que logo quando ele foi, Jacó ali era um homem que foi criado ali mais dentro do lar ali, e seu irmão Esaú era um homem que gostava de caça, era um homem mais, vamos dizer assim, um homem mais selvagem ali. E quando foi chegando os dias que seu pai foi ficando velho, e era para passar as bênçãos ali para o seu irmão ali, o primogênito, a mãe dele ali viu que seu pai falou que estava próximo ali de chegar os dias de findar a sua vida e ia se passar a primogenitura ali pro filho que nasceu primeiro. Meus irmãos, Jacó e sua mãe ali armaram, eu creio, meus irmãos, que começa meio errada a história, se for ver, porque Jacó e sua mãe ali meio que enganaram seu pai para pegar a primogenitura que não era de Jacó, era de Esaú até o momento, porque aquele que nasce primeiro é o primogênito, que tem os direitos das bênçãos ali. Aonde eu quero chegar, meus irmãos? Quando Deus fala com cada um de nós, meus irmãos, quando Deus nos chama, e aonde nós nos encontramos naquele momento ali, meus irmãos, se a gente se ponhar ali na presença de Deus, como que começou toda a história ali, meus irmãos, a gente para pensar e ver que o começo começa meio errado, porque começou meio que na mentira, foi se passando o tempo. Esaú também era um homem que a palavra do Senhor fala ali mais para frente que trocou a sua primogenitura ali
por um prato de lentilhas, ou seja, era um homem também que eu creio, meus irmãos, que não tinha aquele discernimento e não sabia o quão era importante aquilo que era dele. Para você trocar aquilo que é sagrado por um prato de lentilha, a pessoa tem que ser meio que descabeçada, eu creio, meus irmãos. Mas a palavra do Senhor fala, meus irmãos, que quando ali Jacó teve aquele encontro ali com o Senhor, lá no Vale do Jaboque, essa passagem ali qual nós leu, a transformação ali que teve na vida daquele homem foi tremenda. Aonde que eu quero chegar, meus irmãos? Quando a gente encontra com o Senhor ali, e a gente se achega a Ele, meus irmãos, é onde que tudo começa a acontecer. Porque naquela época, Jacó ali tinha um caráter deformado, se for ver, meus irmãos. Até o encontro ali com o Senhor. Porque se for para ver, Jacó ali aprendeu desde cedo, meus irmãos. Porque a mãe dele ali, se for ver, quando a gente lê a passagem ali mais para trás, fala que para chegar num ponto, para enganar ali o seu próprio pai, para estar mentindo, é algo terrível. Ou seja, desde cedo, talvez ele foi criado num lar ali, meus irmãos, que não seria o ideal. Mas Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quando temos esse encontro com o Senhor Jesus, quando temos um encontro com Deus, as coisas começam a se transformar. Também foi assim na vida de Jacó. Porque a palavra fala que ele lutou com Deus, ele viu Deus face a face ali. E a partir daquele momento ali, meus irmãos, Deus muda o nome dele ali para Israel. Ou seja, acontece, Deus muda, Deus transforma. E se a gente for ponhar isso nos dias atuais para os dias de hoje ali, quando falamos ali do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, quando Deus ali muda o nome de Jacó, a mesma transformação, meus irmãos, acontece na vida nossa ali, quando nós conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aonde Deus chega e aonde Deus determina, a mudança acontece, meus irmãos. É como eu falei, antes Jacó ali era um homem a qual o caráter dele era duvidoso, porque a palavra fala. Ele teve que mentir ali, meio que para roubar a primogenitura que era do irmão dele ali, meus irmãos. Mas é como eu disse, quando Deus chega, Deus transforma a vida de cada um, mas é para aquele que crê. Porque o nome de Jacó ali fala que é como se fosse enganador. O significado do nome dele ali. Mas a partir do momento que ele teve aquele encontro ali com o Senhor Jesus, que Deus transforma, Deus muda o nome dele, Deus dá um novo nome, meus irmãos. A transformação, ela acontece. Transformação de caráter, muda. Você chegou na presença de Deus. A transformação acontece, meus irmãos. Porque Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Meus irmãos, mais para frente ali, se a gente for meditar na palavra do Senhor, vai falar que depois que ele roubou ali, enganou o seu irmão teve ira para com ele ali, e ele fugiu para a casa do seu tio Labão, onde foi lá, onde ele encontrou ali a sua esposa. Também ele foi enganado pelo seu tio ali, porque ele queria, ele se apaixonou pela sua esposa ali. Seu tio prometeu, não, você vai servir para mim 7 anos, aí a esposa é sua. Foi lá e aconteceu que não foi nada aquilo que prometeu para com ele. Porque do mesmo jeito que ele enganou ali o seu irmão, ele também foi enganado ali na frente. Ou seja, aquilo que ele plantou, ele também colheu.
Mas é como eu disse, meus irmãos, quando a gente tem ali, quando a gente se achega na presença do Senhor Jesus, quando se achegamos na presença do Senhor, é onde acontece a transformação, meus irmãos. Deus tem o poder para fazer tudo. Não importa a situação que a gente é ali criado, mas Deus muda. Só que a gente tem que se ponhar na presença do Senhor, clamar e crer. Porque a palavra do Senhor fala que ele ficou a noite inteira ali lutando com o Senhor e não ia largar o Senhor até que o Senhor o abençoasse. Ele só saiu dali com a benção dele. Por isso que nós devemos nos achegar à presença do Senhor para ter o nosso caráter também transformado, meus irmãos, assim como Jacó teve. Porque aonde o Senhor chega, tem que haver mudança. Foi assim com Abraão, Deus mudou o nome dele. Jacó, Deus mudou o nome dele. Saulo, Deus mudou o nome dele para Paulo. Olha o que aconteceu na vida dele, transformação. A palavra que nós pregamos hoje, meus irmãos, é de transformação. É de transformação, meus irmãos, é chegar na presença de Deus, porque é Ele que vai transformar, é a partir dEle, tudo é por Ele e para Ele. Esse Deus é tremendo, meus irmãos, é um Deus de mudança, mas temos que crer, falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu vou dobrar meus joelhos, não vou sair daqui até receber minha bênção. Transformação de caráter, meus irmãos, transforma aquilo que é errado, o Senhor muda, o Senhor transforma de acordo com a vontade dEle, de acordo com a necessidade também, meus irmãos. Porque a palavra fala: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha o papel fundamental que esse homem tinha na história ali. Ele precisava de uma mudança, precisava de uma transformação. Uma coisa eu falo para você, meus irmãos: se não teve a transformação ainda, tem algo de errado, porque se Deus transforma, a palavra fala, meus irmãos, Ele transforma, muda caráter corrompido, dá um caráter novo. Mas nós temos que crer nesse Deus vivo. Quantas vezes, talvez aqui na hora que a gente pega para orar aqui, muitas vezes a gente não escuta a voz talvez a pessoa está orando em pensamento, mas tem hora que parece que falta aquele clamor, falta vontade, sabe, de clamar esse Deus vivo, esse Deus que está aqui na casa. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, meus irmãos, com o coração aquebrantado, o Senhor faz a diferença. A palavra do Senhor fala, mas é para aquele que crê, meus irmãos. Deus é tremendo. Oh Senhor, oh Jesus. Meus irmãos, quando Jacó saiu ali com medo do seu irmão Esaú ali, porque sua mãe falou: não, vai para a casa do seu tio, vai para lá. Meus irmãos, ele pagou um alto preço por aquela mentira ali também, meus irmãos. Ele não chegou a ver mais a sua mãe, que a palavra do Senhor fala que a mãe dele morreu e ele não viu. Ficou de escravo lá na casa do seu tio, servindo, seu tio enganando. Olha o preço que ele pagou. Mas a transformação aconteceu, meus irmãos, naquele santo dia que ele teve um encontro com o Senhor, porque Deus é tremendo, meus irmãos. Deus é tremendo, meus irmãos, porque Esaú também era descabeçado, meus irmãos, para trocar ali a sua primogenitura ali por um prato de lentilha, meus irmãos. Eu creio que Esaú ali era mais carnal também. Jacó, apesar dos defeitos deles, ele era mais espiritual. Para Deus ali se revelar a ele lutar com o próprio Deus, você tem que ser espiritual. Por isso que eu digo, meus irmãos, a transformação acontece, mas é para aquele que crê, para aquele que crê.
Para aquele que crê, a transformação acontece. Deus é tremendo, meus irmãos. A partir daquele momento ali, Jacó tem o seu caráter transformado. Se apresenta para Deus ali. Deus sabe, meus irmãos, Deus sabe o coração de cada um de nós. Talvez a criação dele aí não foi das melhores, mas Deus sabia de todas as coisas. Muitas vezes a gente mede com a nossa régua, mas a régua de Deus, meus irmãos, é infinitamente maior. Ele vê com os outros olhos. Nós vemos com os olhos humanos, mas Deus vê o nosso interior. Deus conhece cada um de nós. Deus é tremendo, meus irmãos. Mas mais uma vez eu falo, é para aquele que crê. É para aquele que crê na transformação. É para aquele que crê no Senhor Jesus. Tem que crer. Quantas almas chegam na presença do Senhor, mas não crê. Talvez vem na casa do Senhor, mas o pensamento está longe de Deus. E Deus aqui falando com ele. Falta de crer, talvez a fadiga do dia a dia é maior do que a crença no Senhor Jesus. Esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso que faz acontecer, meus irmãos. Que transforma trevas em luz, que transforma caráter, que muda, que transforma. Mas o segredo é crer no Senhor. Quando se apresentamos para Deus, meus irmãos, e Ele se revela para nós, e nós entendemos qual que é, quando nós entendemos o chamado nosso, meus irmãos, as coisas começam a ser diferentes. Quando Deus se revela e mostra, ó filho, o caminho é esse. Seu caráter está transformado, temos o quê? Que crer. Porque para pensar, né, meus irmãos, para você ser crente hoje, parece que você tem que ser meio louco para o mundo, né? Que o povo lá de fora olha para a gente como se a gente fosse doido, fanatismo, né? Mas feliz é aquele que crê no Senhor Jesus. Feliz somos nós que nos encontramos na presença dEle. Feliz somos nós que quando Deus chama, nós atendemos o chamado dEle. Feliz é aquele que tem o seu nome mudado, igual Jacó teve para Israel. Feliz é aquele que se encontra na casa do Senhor, meus irmãos, buscando a esse Deus, um Deus vivo. Deus é tremendo, meus irmãos. O segredo é crer. O mais é o Senhor que faz. No mais é o Senhor que faz, meus irmãos. Pensou quando Moisés estava lá, meus irmãos, egípcios atrás dele, ele de frente com o mar. Tinha o que na mão dele? Só um cajado e o mar na frente. Tem que crer, meus irmãos. Tem que crer. Moisés bate na água que a água vai se abrir. Meus irmãos, a palavra é para quem crê. A mudança é para quem crê. O segredo é crer no Senhor Jesus. É Ele quem vai na frente. Eu creio, meus irmãos, sabe por que talvez a gente não alcança a nossa bênção? Porque muitas vezes a gente não crê no Senhor, a gente crê na nossa própria força. A gente acha que é a gente que vai fazer alguma coisa. Na verdade, Deus quer que a gente só se posiciona. O segredo é esse, se posicionar na presença do Senhor, se agarrar igual Jacó fez ali com Deus. Fala: Senhor, eis-me aqui, transforma a minha vida de enganador para um povo, para pai de multidões. Mas é para quem crê, meus irmãos. É para quem crê. Peça a Deus um coração reto. Peça a Deus um coração inclinado. Peça a Deus sabedoria para entender a palavra, para entender qual que é o chamado, para entender o que é a cruz de Cristo. Meus irmãos, não fugindo da palavra, mas
Se a gente for parar para pensar, meus irmãos, essa morte, para aquele que não conseguia a sua salvação ali, meus irmãos, Cristo morreu naquela cruz ali à toa, para aquele que não creu. Por isso que eu falo, a palavra é para todo aquele que crê, para aquele que tem fé. Deus é tremendo. Deus levanta quem Ele quer levantar, meus irmãos. Oh, meu Deus. Deus é tremendo, meus irmãos. Peça a Deus o que está faltando, Ele vai conceder na sua vida. Peça para transformar o caráter. Deus transforma, Deus faz. Olha onde nos encontramos hoje, nos encontramos aqui na casa de Deus, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor, que seja na sua simplicidade, mas quem está vendo é o Senhor Todo-Poderoso, dono de tudo, de todos. Mas é para quem crê. Que seja um glória, mas é para Deus, você está fazendo para Deus. Meus irmãos, porque aquele que crê e Deus transforma. Meus irmãos, leiam a palavra e a palavra vai testificar como foi a vida, meus irmãos, dessa pessoa que creu. Tá certo que nem todas as passagens também vão acabar, como se diz o ditado, num conto de fadas. Mas, meus irmãos, o importante, meus irmãos, é estar servindo, é estar na casa, é estar na presença do Senhor. Deus é grandioso, Deus transforma tudo e todos. Deus muda o nome, Deus transforma. Deus é tremendo, meus irmãos, mas é para quem crê. Ah, Giovanni, por que você está falando tanto essa palavra crer? Porque, meus irmãos, tem que crer no Senhor, tem que crer na sua salvação, tem que crer na transformação. Deus é tremendo, Deus pede praticamente tão pouco da gente, meus irmãos. Só você crer, se esforçar ali na presença dEle, é tão pouco. Olha o sacrifício que o Senhor deu naquela cruz do Calvário, por amor de cada um de nós, meus irmãos. Ah, meu Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. Por isso que eu amo Jesus, meus irmãos. Porque Ele se revela na simplicidade. Deus é tremendo, meus irmãos. Ah, se eu pudesse expressar para os irmãos o que eu estou sentindo. Deus é tremendo. Mesmo sem ser merecedores de nada, meus irmãos. Ele mesmo assim, Ele transforma. Mas creia na palavra do Senhor, creia no Senhor Jesus. Ele vai transformar na sua vida, eu creio. A palavra de hoje, meus irmãos, é crença e transformação de caráter, meus irmãos. É se chegar na presença do Senhor e crer nele, meus irmãos. Creia com todo o seu coração, assim como Jacó fez. De mentiroso ali, olha o que Deus fez na vida dele. Mudou seu nome, mudou a sua história. Tá certo que ele pagou ali um preço, meus irmãos, porque eu creio, meus irmãos, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe também lá na frente. Oh, Deus. É a lei da semeadura, meus irmãos. Por isso que nós devemos se achegar na presença do Pai, se achegar a Ele, com o coração aquebrantado, para que Ele venha transformar a nossa vida, a nossa alma. Deus é tremendo, meus irmãos. Mas mais uma vez eu falo, é para aquele que crê. Tem que crer, meus irmãos. Meu Deus, quantas vezes a gente olha, meus irmãos, a gente olha para os crentes de hoje em dia, está ali de cabeça cabisbaixa, meus irmãos. Parece que só pela misericórdia de Deus, falta você crer no Senhor, Ele vai fazer.
Ergue a tua cabeça e crê no Senhor. Ele vai tirar você desse calabouço. Deus é tremendo. Será que Deus tem uma mão encurtada para que Ele não possa se achegar até você? Mas é para crer, meus irmãos. Levanta essa cabeça. Deus manda você levantar a cabeça e crer nele. Deus é tremendo, meus irmãos. Oh, Pai, louvado é o teu santo nome para todo sempre, meu Deus. Oh, Jesus, tantas almas se achegando à tua presença, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, tu és tremendo mesmo, meu Pai. Ah, Deus. Ah, Senhor. Oh, Jesus, transforma esse caráter aí, meu Pai. Coloca, Pai, nesse coração, Pai, aquilo que está faltando, meu Pai. Ah, igreja do Senhor, Deus é tremendo, Deus é o amor puro. Deus transforma, mas é para aquele que crê. Levanta a cabeça e crê. Meu Deus. Meu Deus, tantas almas, meus irmãos. Satanás tem feito ali de saco de pancada, meus irmãos. Tantas almas, Satanás afligindo. Falta a pessoa crer no Senhor. É Ele quem vai na frente. Ah, meu Deus. Meus irmãos, a palavra a qual nós pregamos é uma palavra de esperança para com cada um de nós. Porque eu creio, meus irmãos, que Jacó, meus irmãos, via lá na frente. Esaú, eu creio que via o agora. Porque quando ele trocou ali, meus irmãos, a sua primogenitura ali, meus irmãos, ele estava com fome, ou seja, ele não via lá na frente. Jacó tinha uma visão que alçava longe. Por isso a importância de crer no Senhor, para que Ele venha falar conosco e para que Ele venha transformar a nossa vida, meus irmãos. É como eu disse, o Senhor não está com a mão encolhida para alcançar ninguém. Só que também nós devemos fazer o nosso esforço. Nós devemos se posicionar na presença do Senhor da forma correta, meus irmãos. Não importa a situação que você se encontra neste momento. Não é o seu pecado que vai manchar as vestes do Senhor, é o contrário. É você que vai ficar limpo na presença dEle. Mas é para aquele que crê, meus irmãos. Você tem que crer. Por isso eu falo, meus irmãos, a palavra de hoje, a transformação é mudança de caráter, porque a palavra testifica, a palavra muda, o Senhor transforma, mas é para todo aquele que crê. Eu creio que Deus, como fez com Jacó, também vai mudar a sua história, vai mudar o seu nome, mas você tem que crer, meu irmão. Deus fala, está faltando você crer para alcançar a sua bênção, o seu milagre. Ponha em prática, crê e ponha em prática, meus irmãos. Abraça com Jesus, igual Jacó fez. Fala, Senhor, eis-me aqui, não vou sair até o Senhor me abençoar, eis aqui na tua presença. É isso que o Senhor está pedindo de cada um nesta noite, meus irmãos. Aquele que está na presença do Senhor, se achegue ainda mais. Aquele que não está, se ponha, se posiciona na presença dEle, para que o Senhor venha transformar a sua vida. Porque essa palavra, meus irmãos, essa palavra aqui, ó, qual é pregada todo santo dia nessa terra, é a boca viva de Deus falando com cada um de nós. Mas mais uma vez eu falo, é para aquele que crê. É para aquele que crê, e a mudança vai acontecer na vida de cada um.
Quem quer crer assim, dá um glória. Meus irmãos, que a partir de hoje, que o Espírito Santo venha tocar no seu coração, que você venha crer ainda mais no Senhor Jesus, no mais Ele vai fazer na sua vida, meu irmão. Se ponha de pé, meus irmãos, vamos fazer uma pequena oração. Somente até aqui fala o Senhor, mas a palavra de hoje, meus irmãos, é transformação, é mudança de caráter, é se achegar na presença de Deus, é levanta a tua cabeça, clama a Ele, põe essa preguiça para longe, meus irmãos, clama a Ele, é o Senhor quem vai fazer em favor de ti. Mas mais uma vez eu falo, é para aquele que crê. Creia, quando você falar com Deus, fale já crendo que você recebeu. O Senhor está na casa. Oh, querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tu és um Deus tremendo, um Deus misericordioso, meu Pai. O Senhor se faz presente, Pai. Vai acrescentando a fé, Pai, na vida dessa pessoa aí, Pai. Tem de misericórdia, Senhor. Vai tirando essa barreira, vai tirando esse impedimento aí, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Vai mudando a história dessa pessoa aí, Senhor. Vai transformando igual você fez, meu Pai. Com Jacó muda, Senhor. Vai tirando, vai arrancando, Pai, toda a barreira, Senhor. Tem de misericórdia, meu Pai, tem de misericórdia, Senhor. Levanta essa cabeça, clama a Ele, o Senhor está ouvindo a oração. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh, glória ao Pai, oh, glória ao Filho, oh, glória ao Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, vai de encontro a esta família, Senhor. Vai de encontro, Pai, vai tirando todo impedimento, Senhor. Oh, Pai, Tu és tremendo, Pai. O Senhor está na casa, igreja. Clama, clama, clama a Ele. Clama. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluias, meu Pai. Assim eu te peço, meu Deus. Assim eu te agradeço, Senhor. Em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, pode louvar o Senhor com as palmas, meus irmãos. Meus irmãos, aquilo, meus irmãos, que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo venha falar em cada coração nesta noite. Mas a mensagem de hoje, meus irmãos, é para você crer. É transformação. Jacó começou sua vida de um jeito, mas ele não terminou da mesma forma que começou. Porque Deus é tremendo, meus irmãos. Deus faz a mudança. Só que mais uma vez eu falo, meus irmãos, é para aquele que crê. É para aquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. No mais, Ele há de fazer em favor de ti, amém? Meus irmãos, eu queria as palmas bem avivadas para o Senhor Jesus, amém? Igreja Casa de Oração Iguatemi, para todas as nações.